olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao primeiro Congresso de Responsabilidade Civil na OAB Santa Catarina. Hoje, uma tarde toda especial para todos nós, além de que iremos, primeiramente, inaugurar nosso podcast do Congresso, também uma convidada muito especial, que hoje estará conosco, discorrendo e apresentando o seu painel daqui a pouco às 18 horas, mas para anteceder o seu painel, estamos aqui com um podcast bastante significativo para aprimorar ainda mais o nosso congresso. E logo depois, doutora, esse vai estar disponível no nosso podcast. Quem não pôde vir presencialmente poderá depois também ter um pouco mais de profundidade na temática, mas sobretudo também vai ter aí a oportunidade de ouvir a doutora Thaís, a convidada que teremos hoje no nosso podcast. Para que então eu passe a palavra para a doutora Thaís, eu vou ler agora o seu mini currículo. Perdoe. Antes disso, agradecer a nossa CASC, que disponibilizou o espaço para que pudéssemos ter esse podcast, o Advocast. Também ao nosso presidente da OAB, Santa Catarina, doutor Juliano Mandelli, doutor Pedro Miranda. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estarmos aqui. Bom, sem delongas, irei agora ler o currículo. Doutora Thaís Pascoloto Venturi é pós-doutora pela Universidade Fordham de Nova York. Ela é doutora e mestre pela Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Civil da Universidade Tuiuti do Paraná, associada, fundadora e primeira vice-presidente do Instituto Brasileiro de Estudo de Responsabilidade Civil, o IBERC, mediadora extrajudicial certificada pela Universidade da Califórnia, mediadora judicial certificada pelo CNJ, colunista e coordenadora no portal de notícias Migalhas, o Direito Privado do Common Law, advogada e sócia fundadora do escritório Pascolato Venturi. Ela estará conosco hoje e para que ela possa nos dar a sua primeira apresentação, eu irei começar fazendo uma abordagem da doutora Thaís, que é a seguinte, doutora: a responsabilidade civil é um dos institutos mais tradicionais que temos hoje em dia, primeiro no direito privado. Mas a sociedade mudou e vem mudando constantemente. Então, diante disso, eu lhe pergunto, na sua percepção, na sua visão neste momento, quais são as principais transformações que têm impactado de forma direta e imediata, né, para compreendermos, então, o que na atualidade estamos vivenciando essa responsabilidade civil. Muito bem-vinda. Obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Muito obrigada, doutor Vinícius, pela generosa apresentação. Eu também, antes de responder, eu gostaria de agradecer e cumprimentar, né, o doutor Juliano Mandelli, a doutora Clarissa Medeiros, que esteve à frente dessa organização, desse primeiro congresso de responsabilidade civil, fruto dessa já exitosa parceria entre a OAB de Santa Catarina e o nosso querido Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, o IBERC. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui, o evento já é um sucesso. Excelente. Gostei muito da pergunta, já parabenizo, uma pergunta muito clara, muito objetiva. E de fato, a responsabilidade civil, ela vem passando por profundas transformações nessas últimas décadas. E é interessante, doutor Vinícius, que a gente percebe que ela vem passando por várias transformações, não só em um setor. Ela vem passando por transformações dentro da parte dos seus pressupostos, dentro da parte das suas funções. Então, a gente percebe, assim, em vários aspectos diferentes, essas mudanças, né, que vem ocorrendo. Então, só para exemplificar, quando a gente fala, por exemplo, dos pressupostos, durante muitos anos, a responsabilidade civil clássica, ela foi construída sempre voltada, sobretudo, para o ofensor, né, com base na responsabilidade civil subjetiva. E, gradativamente, aqui eu estou dando saltos históricos, na verdade, a responsabilidade ela passa para a figura da vítima e, nesse sentido, a gente tem, né, essa passagem, né, da responsabilidade civil subjetiva para a objetiva. Aqui eu só faço uma observação, a responsabilidade civil subjetiva, em que pese toda a tendência que nós temos da objetivação, eu sempre defendo que a responsabilidade civil subjetiva ela continua sendo importantíssima. Então, não é que ela teve um papel reduzido, Perfeito. mas hoje nós temos juntas, né, as duas, a gente pode falar ali caminhando juntos. De fato, quando a gente pensa na pessoa da vítima, com certeza na questão de proteção, né, de direitos, reparatória, a responsabilidade objetiva ela é mais eficaz, eu diria assim.
Mas agora a gente também vivencia, e aqui também dando um salto histórico, um outro movimento, porque hoje, eu gosto muito dessa pergunta, que não é minha, na verdade, que se diz assim: "O que significa ser responsável na contemporaneidade?". E essa ideia passa de responsabilidade, sobretudo no século XXI, de nós pensarmos que essa vítima, que então, portanto, se a gente focou na pessoa da vítima, hoje a gente tem que focar para que essa pessoa não vire vítima e pensar na proteção da pessoa. Então, ser responsável hoje na contemporaneidade é nós pensarmos juntos nas questões éticas da responsabilidade civil. Tá? Então, esse é um primeiro contorno. Ainda dentro dos pressupostos, outro pressuposto, assim, que tem mudanças, assim, muito, importantes, eu diria hoje seguramente que eu acho que é um dos mais difíceis dentro da responsabilidade civil, é a questão, do nexo de causalidade. Porque antigamente, né, nós tínhamos lá muitas vezes causas que eram diretas, então para uma conduta, um nexo causal, um resultado. E hoje a gente vivencia um período, em razão dessa sociedade tecnológica, essa sociedade de massa, em que a gente vivencia situações de causalidades múltiplas, né, que a gente chama de concausas, essas concausas às vezes simultâneas, sucessivas. Então hoje, com certeza, eu vejo que o nexo de causalidade, assim, é um tema dificílimo, né, para nós estudarmos, delimitarmos. E por fim, eu também chamaria atenção para a própria questão do dano, como o dano vem se transformando ao longo do tempo, porque, eu digo que essa transformação passa não só por a questão das novas tecnologias, de danos que até então a gente nem imaginava, né, a gente pode falar depois na sequência um pouquinho sobre isso, mas também, doutor Vinícius, uma coisa que é muito importante a gente perceber, de situações que antigamente não eram consideradas danosas e que hoje são. Eu sempre falo a questão do dano ambiental. Imagina como a gente pensava o dano ambiental há uns 10, 20 anos atrás. Hoje a gente pensa o dano ambiental numa outra perspectiva. Vou dar um exemplo, a própria questão do bullying. Vejam que essa expressão, inclusive hoje regulamentada por lei no Brasil, é muito recente, né? Então hoje a gente teve esse refinamento doutrinário teórico e nós temos essa palavra bullying para demonstrar essa agressão reiterada, porque todos nós, eu sempre brinco, eu falo, todos nós em algum momento da vida sofremos bullying. Mas antigamente qual que era a ideia? Olha, aceita que dói menos, não é Exatamente. verdade? Ou fazemos bullying também? Exatamente. E hoje a gente não, a gente tem a lei que regulamenta o bullying, a gente fala do cyberbullying. Então a gente percebe que o dano também, né, seja quando a gente pensa em condutas, que não eram consideradas danosas e hoje são, seja em relação a novos danos, né. Eu digo que as tecnologias elas trouxeram para a nossa vida danos que até então a gente não imaginava. Então veja, eu fiz aqui um recorte de transformações dos pressupostos, e um outro recorte também que nós poderíamos falar é a respeito das funções da responsabilidade civil. Veja, a função clássica da responsabilidade civil é a função reparatória, aquela que a gente sempre vai trabalhar naquela perspectiva, eu sempre brinco, da trilogia: um ato ilícito, que tivemos o dano, a sua consequência jurídica e o dever de reparação. Mas hoje, como eu volto naquela pergunta: "O que significa ser responsável?", hoje a gente vive uma realidade de danos graves, danos irreversíveis, danos anônimos, danos fluidos que muitas vezes você não consegue detectar a causalidade, danos meta-individuais, danos existenciais. Veja aqui que eu estou te dando, né, Uma variedade. uma variedade de condutas danosas. E daí, nesse sentido dos danos, né, a gente percebe que, sobretudo em razão de muitos deles serem irreversíveis, serem graves, a gente começa a pensar em outras funcionalidades da responsabilidade civil, que não só pela função reparatória. Eu gosto muito de uma autora francesa, que é um marco teórico para todos nós que estudamos responsabilidade civil, que é a professora Geneviève Ney. Ela faleceu não tem muito tempo, acho que cerca de uns 2 anos. E ela dizia assim, algo que eu acho sensacional, ela dizia assim: "Nós não podemos, em pleno século XXI, continuar olhando o dano pelo retrovisor". O que que ela quer dizer com isso? Depois que o dano aconteceu. Então, a partir dessa perspectiva, a gente tem que ter uma responsabilidade civil, ela fala prospectiva, voltada para o futuro. Então, daí vem a ideia, né, da responsabilidade civil preventiva, essa até foi a minha tese de doutoramento, isso lá em 2012.
A própria função, a polêmica, o caráter punitivo pedagógico muito polêmico, né, hoje previsto pelo Código de Reforma. Nós não temos nenhuma previsão legislativa hoje no Brasil. Por outro lado, nós temos os tribunais todos adotando esse caráter, né, essa função de desestímulo, e outras funções também, função promocional, função restitutória. Então, não quero me alongar, mas dentro desses 2 recortes, eu gostaria, né, de demonstrar para aquele que está nos ouvindo já essas mudanças, né, essas transformações pelas quais a responsabilidade civil vem passando. Excelente, doutora. Eu me senti assim imbuído de uma aula desde o primeiro dia da minha graduação até Imagino. agora o doutoramento. Excelente, porque sua abordagem nos traz primeiro reflexões muito ligadas a uma tradição, mas com um olhar muito contemporâneo. E, na verdade, quando a senhora fala em novas tecnologias, pode ter um desdobramento intenso É aí de verdade. discussões em relação à conduta que praticamos diariamente. E excelente a colocação quando fala de bullying, realmente, porque ele é um comportamento muitas vezes legitimado por muitos de É nós e que verdade. hoje em dia, por uma mudança, né, de mentalidade, uma metanoia que vivemos hoje, de fato, nós responsabilizamos de fato quem deva ser responsabilizado. Uhum. Muito obrigado. E aí, diante disso, doutora, a segunda pergunta já faz um pouco mais de ligação com a sua fala em alguns pontos dela. Eu lhe faço a seguinte abordagem, então. A crescente utilização da IA, da inteligência artificial, nas plataformas digitais e da própria automação tem criado situações um pouco tanto inéditas para o direito. Cada vez mais vem surgindo situações que o direito acaba não acompanhando, mas que deve acompanhar. Uhum. E o seu papel deve ser, de fato, esse papel um pouco mais atento e coercitivo em alguns pontos. Diante disso, quais são os principais desafios da responsabilidade civil diante das novas tecnologias? Muito boa pergunta, doutor Vinícius. Veja, eu sempre falo que as novas tecnologias, elas trouxeram facilidades para a nossa vida que são assim, a gente não tem como viver sem, não é Perfeito, verdade? exatamente. Eu brinco, às vezes você esquece o celular, é como se eu tivesse esquecido o braço em casa, né? Então, é algo que é extraordinário, que trouxe uma facilidade que é inegável, mas também, infelizmente, as novas tecnologias, e é esse momento que a gente está vivenciando agora, elas, acabaram, trazendo também um incremento na atividade, danosa, né. Então hoje a gente vivencia um período em que tem situações que a gente sequer imaginou que nós pudéssemos viver, né, com esse tipo de dano. E aqui eu gosto muito de fazer um recorte, sobretudo das redes sociais, se me permite. Claro. Porque hoje as redes sociais, inclusive esse ano que é ano eleitoral, você veja, doutor Vinícius, elas passaram a dominar toda a infraestrutura de comunicação. E eu diria não só do Brasil, eu diria assim, né, Visão global, né, numa doutora? visão global, exatamente. E é importante a gente perceber que, veja, eh, os meios de comunicação, eles são regulados pela Constituição Federal, Perfeito. inclusive. Mas quais meios? Os tradicionais. Exatamente, Eu estou isto. falando dos jornais, das revistas, estou falando da rádio, estou falando da televisão. E, de repente, nós temos esse panorama das redes sociais que passam a dominar toda essa infraestrutura de comunicação, com fake news, com tudo que há de bom e há de ruim também, né. Perfeito. Só que uma falta total de regulamentação. E daí nisso, nós passamos a ter uma lei que é importantíssima, que é o Marco Civil da Internet. Só que daí, quando entra em vigor no Brasil o Marco Civil da Internet, ela vem e traz o artigo 19, que passa a falar porque o que que nós tínhamos antes do Marco Civil? Nós tínhamos o sistema do chamado Notice and Take Down. Então, por exemplo, se alguém publicava alguma coisa indevidamente, era possível que a própria vítima notificasse extrajudicialmente a plataforma Uhum. e, claro, e dependia da boa vontade da plataforma em retirar aquele conteúdo do ar. Vem o Marco Civil em seu artigo 19 e passa a falar expressamente que as plataformas, e aqui eu estou fazendo um recorte sobretudo das redes sociais, Excelente, doutora. elas só teriam o dever de retirar do ar se fossem notificadas Judicialmente. judicialmente. Ou seja, a pessoa que teve uma imagem indevidamente publicada, ela tem que constituir um advogado eficiente, conseguir um liminar para notificar a plataforma, para daí a plataforma, se, né, o julgador entender também coerente, né, retirar o conteúdo do ar.
Muito bem, tivemos, e agora é muito interessante falar disso, porque estamos completando 1 ano desse julgamento, tivemos o famoso julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre essa constitucionalidade desse artigo 19. Foi o ano passado exatamente, acho que mais ou menos nessa época, né, mais ou menos em junho. Sim. E o Supremo Tribunal Federal passou a falar que esse artigo 19, ele tem uma inconstitucionalidade parcial. Então ele não diz que ele é inteiro constitucional, mas ele criou ali regras claras, né, que quer dizer, não estavam tão claras assim, porque inclusive, por coincidência, ontem, foram julgados os embargos declaratórios Olha, desse julgamento. Então, mas com isso tudo, né, foram feitas tentativas de tentar o quê? Regulamentar e trazer essa responsabilização um pouco das redes sociais, porque assim, muito se defende, doutor Vinícius, a liberdade de expressão. E muito se fala assim: "Ah, qualquer intervenção por uma rede social no conteúdo, isso estaria ferindo a liberdade de expressão, então as redes não estão autorizadas a fazer essa moderação de conteúdo". Essa é a base. Mas antes disso, e até por coincidência eu tenho um grupo de estudos agora de iniciação científica com os meus alunos, que a gente está estudando os termos de uso. Porque, veja, doutor Vinícius, nós avançamos, hoje a gente fala da função social dos contratos, da boa-fé objetiva, né, dos deveres de informação, transparência, e de repente, quando a gente baixa um aplicativo, porque para baixar o aplicativo, o que que você tem que fazer? Concordar com os termos de uso, aceitar. não é verdade? Exatamente. E daí, às vezes, eu sempre pergunto em sala, quem já leu os termos de uso? Ninguém leu. Não é. E a gente vem fazendo um estudo e um levantamento sobre esses termos de uso. Então, nós fizemos um levantamento do grupo Meta, né, envolvendo o Facebook, do YouTube, tem um orientador meu que está fazendo sobre a OpenAI, do Excelente. ChatGPT. E eu confesso, doutor Vinícius, que quando a gente vê esses termos de uso, você já fica impactada com aquilo que você está autorizando. E é muito claro que essa moderação já vem sim sendo feita pelas plataformas, pelas redes, né. Mas o que nos falta é uma regulamentação a respeito desse assunto, nós temos projetos de lei aí tramitando, Exatamente. e então eu acho que nós avançamos de uma certa forma, nós tivemos um decreto agora recentemente também do presidente Lula, né, tentando regulamentar esse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que nós estamos gradativamente avançando, mas o que nós não podemos vivenciar é uma terra de irresponsabilidade, tá. Então hoje não é possível nós pensarmos que as redes sociais elas passaram a dominar toda essa infraestrutura de comunicação e que a gente fique nessa total irresponsabilidade, enquanto cada vez mais, né, as pessoas acabam sendo vítimas. E o grande problema disso é o que eu sempre digo, por mais depois que se tem uma retratação, mas é engraçado, porque parece que a retratação ela nunca consegue muito alcançar a lesão, a extensão da ofensa. O dano efetivo, né, doutora? Exatamente, porque é difícil, por mais que você fale: "Não, vamos dar exatamente o mesmo espaço, o mesmo número de palavras, o mesmo tempo de publicidade", infelizmente, muitas vezes a gente vê situações, assim, de completa exposição das pessoas, Perfeito. mas eu, por outro lado, eu sou otimista, eu acho que nós estamos caminhando nessa regulamentação, no sentido de tornar isso né, sem, de alguma forma tentar, diminuir ou não garantir a liberdade de expressão, mas que a gente consiga um meio termo, né, dentro dessa ideia de moderação versus liberdade de expressão. Doutora, excelente. Eu fico muito entusiasmado com a sua fala, porque é muito equilibrada do início ao fim. E, de fato, eu sou professor também universitário e eu percebo que a academia fica um pouco tímida em tratar esses assuntos. E a doutora traz com muita coragem, ao mesmo tempo com muita seriedade, de uma forma muito clara. E, de fato, quando a gente fala de dano, né, e sobretudo na rede social, o dano já aconteceu. É, Então, como você fala, buscar judicialmente, vamos utilizar um exemplo mais corriqueiro, né, uma difamação, por exemplo. Já ocorreu a difamação. E até mobilizar o judiciário para que essa forma de enxergar ali essa falsa publicação de crimes, de difamação, já uhum, aconteceu. Como é que eu reparo isso anteriormente, né? é verdade. Então, realmente, de fato, as redes sociais é uma localidade que cada vez mais precisa Uhum, de ser regulamentada e ser colocada, de fato, como dever de informação e de comunicação responsável. verdade. Diante disso, doutora, ela falou em
mobilizar, antigamente nós tínhamos aí, por força do artigo 19 do Marco Civil da Internet, a forma mais talvez mais fácil, entre aspas, de poder mobilizar uma rede social e Uhum, buscar de forma extrajudicial, talvez, o diálogo. uhum. Então, diante disso, a minha pergunta vai um pouco ligada um pouco a isso também. A doutora é mediadora judicial e extrajudicial também, e a pergunta que eu lhe faço agora tem a seguinte abordagem: a mediação, tanto judicial quanto a extrajudicial, tem ganhado cada vez mais espaço na resolução de conflitos. Nesta sua visão, quais são as principais contribuições desses mecanismos para a efetivação da responsabilidade civil e para a construção de soluções mais adequadas às partes envolvidas? Doutor Vinícius, eu amei essa pergunta, assim, eu sou até meio suspeita, né? E só compartilhando um pouquinho, a minha dissertação de mestrados foi sobre a função punitivo-pedagógica. Eu defendi em 2006 na Universidade Federal do Paraná. E na época, numa disciplina, na época o professor Fachin, que era meu professor, Excelente, olha que ele maravilha. falou assim: tá, mas você está falando de punir para prevenir, e por que não prevenir para não punir? E eu estava fazendo mestrado, eu lembro que eu guardei isso, e isso ficou. E para ser assim mais objetiva, no doutoramento, a minha tese de doutoramento, que defendi junto à Universidade Federal do Paraná em 2012, foi função preventiva. Na época, eu confesso que falar sobre prevenção, e veja que não é uma realidade tão distante assim, parecia que eu estava falando de uma utopia, de um princípio geral. Então, eu confesso que eu, assim, tive uma resistência muito grande, né? Encontrei uma resistência muito grande com esse tema. Mas eu segui estudando prevenção, e daí, nos meus estudos de pós-doutoramento, eu me deparei, em razão da prevenção, com a questão da autocomposição. Perfeito. Eu cheguei na autocomposição por isso. E daí, como eu estava fazendo meus estudos, nos Estados Unidos, eu me tornei mediadora daí extrajudicial pela Universidade da Califórnia. E depois, quando retornei ao Brasil, daí me tornei, mediadora judicial. Então eu sou uma entusiasta do assunto, porque eu confesso que eu me deparei com um cenário. Claro que o sistema, a nossa lei de mediação no Brasil, ela é muito recente, ela é de 2015, nós temos aí 11 anos dessa Uhum. lei. Mas eu confesso que no sistema da common law, eu me deparei com situações, práticas mesmo, não só assim do curso, de academia, em que, meu Deus, a mediação resolvia questões, a autocomposição resolviam questões assim de uma gravidade, seja em razão a lesões das pessoas, aquelas lesões inerentes às pessoas, seja em razão de valores altíssimos. E foi por esse caminho, então, eu voltei ao Brasil, e desde então tenho atuado muito como mediadora, e eu sou uma entusiasta, porque e daí eu acho que a gente tem que quebrar alguns tabus, né? Infelizmente, quando eu faço, às vezes, algumas audiências, sento os advogados: então, doutora, tem acordo? Não tem? Eu falo: doutor, isso não é uma conciliação, porque a gente tinha essa cultura. Né? Eu não estou Perfeito. falando mal da conciliação, mas estou falando da Sim, forma como ela foi conduzida. E a mediação, eu sempre falo que é uma forma perfeita para que as pessoas interessadas, as partes envolvidas no litígio, elas possam construir aquilo que é melhor para elas, porque foram elas que sofreram dano. perfeito. Então, nada, e você vê isso, doutor Daniel, veja, eu sou doutor Vinícius, desculpa, eu Imagina. sou advogada, mas você vê isso muito fortemente, sabe? Às vezes a pessoa olhando para o advogado como quem diz assim: eu posso responder isso? Ou você percebendo nitidamente que o interesse que a pessoa, aquilo que a pessoa verdadeiramente quer, é muito diferente daquilo que O o outro vê. advogado tá Uhum. trazendo. Então, eu vejo que a mediação, a autocomposição, seja por mediação, negociação, a própria conciliação, nós temos várias modalidades de mediação. Perfeito. Eu acho que são formas muito técnicas, e isso é muito importante de falar. Ela é muito técnica, mas eu acho que é uma forma, assim, da pessoa, de fato, conseguir resolver os seus problemas de forma célere, de forma muito mais econômica, de ela sair realmente muito satisfeita com o resultado. Eu já tive situações aqui como advogada no meu escritório, da gente ganhar eventualmente, né, vencermos a causa e ter um valor de reparação, e eu senti, assim, sobretudo a parte, né, que venceu, o meu cliente sair assim muito insatisfeito.
Não só pelas quantias ínfimas que nós temos na questão dos danos morais, não estou nem entrando nisso, Perfeito. mas assim, um questionamento é: "Mas é isso, doutora? É isso?". Então eu percebo, né, e é um desgaste de tempo, é um desgaste, de tudo, né, doutor Vinícius. Então eu acredito que a mediação, eu acho que no Brasil a gente ainda está caminhando, assim, mas estamos avançando gradativamente, mas eu vejo uma forma eficientíssima, sobretudo quando a gente fala da prevenção, que para mim pessoalmente, né, é algo, né, tão caro, assim, que eu Perfeito. venho porque eu vejo que hoje, e para mim é uma grande satisfação perceber isso, a função preventiva a gente percebe que ela está presente, não mais só como um princípio geral, ela está presente. Eu acho que o nosso grande desafio, e desculpe até me alongar, Imagina. doutor Vinícius, é nós conseguirmos efetivar isso. Como que a gente vai criar mecanismos para a gente conseguir efetivar essas medidas? E claro, né, eu também aqui, tenho noção dos limites disso. Tem situações que é possível, dentro da ideia de licitude, a gente pensar em prevenção. Tem situações que não, Perfeito. tá? Assim como também a própria mediação. Eu, em vários momentos, também já sentei à mesa para negociar em situações que você vê que a gente brinca até que cross the line, né, não tem mais como. E eu também vejo que a gente também tem que saber reconhecer isso, para também não trazer um descrédito, né. Por isso que eu falei, assim, que é tão técnico, um tema tão técnico, mas que bom que a nossa cultura despertou para isso e gradativamente eu vejo que a gente vem aí desenvolvendo um sistema muito efetivo. Excelente, doutora, muito bom. E a autocomposição, a gente tem que ter sempre o pressuposto de que os atores envolvidos têm que ter essa percepção de que não é perder e ganhar, não é Exatamente. ceder. E É. muitas vezes eu percebo também quando eu vou, em alguns momentos, advogar nesse sentido, né, para conciliar e mediar, é uma briga de braço, doutora. E É, não era essa visão. E quando você fala de função preventiva, algumas vezes é mitigar, às vezes, algumas reduções de com riscos, né? certeza, com Não é certeza. apenas olhar o comportamento antecedente, mas de fato olhar aquele fato danoso e eu É. posso mitigar, eu posso ceder, É. né, e aí Mas realmente é assim, né, doutor Vinícius, é que a gente sempre teve uma cultura da litigância. perfeito. Não E nós é? advogados muito mais. Exatamente. Veja, eu durante a minha base curricular da universidade, eu não estudei isso, isso nem sequer existia, isso é muito novo, mesmo na Perfeito. estrutura curricular dos nossos estudantes, né. Eu me lembro quando eu estava fazendo esse curso de mediadora lá em Berkeley, eu me lembro de conversar com um juiz e ele, assim, ele queria muito interessado na nossa cultura, nos dados e tal, e ele me trouxe, ele falou assim: "Olha, aqui de 90% das demandas, 90% acabam no settlement, num Olha, acordo. E para o judiciário mesmo vai excelente. menos de 10% a julgamento". E eu falei: "No Brasil a gente tem exatamente o O contrário". contrário. E engraçado assim, ele não conseguia entender, não por faltar, mas ele Sim. não conseguiu absorver essa informação, Olha, porque depois em outras ocasiões ele me perguntou a mesma coisa: "Mas, né, professora, a senhora pode repetir?". Eu falei: "É, exatamente". Então é cultural, eu também acho que como advogada, nós como advogados, eu acho que a gente também tem um campo muito interessante, aqui não falo como mediadora, mas como advogada também na mediação, um campo muito interessante de trabalho. Eu acho que a gente tem aí, né, um mercado também interessantíssimo a ser explorado. excelente, excelente. Doutora, era para ser um podcast, mas tornou-se um manual. Não, Tornou-se um manual em tão pouco tempo, porque nós tivemos aqui a doutora Thaís Pascolato imagina. Venturi, que nos trouxe desde os primórdios da responsabilidade civil ao tempo contemporâneo, nos deu uma aula de cronologia, eu pelo menos estou bastante entusiasmado cada vez mais, mas também muito embebecido da sua sabedoria, da forma com que abordou os assuntos. Imagina. Então, muito obrigado, doutora Thaís, por nos de forma oralmente nos apresentar o seu manual de responsabilidade civil, com toda a gentileza e delicadeza da doutora. E vou lhe passar apenas agora uma palavra mais uma vez, para as suas considerações finais. E Uhum. mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Doutor Vinícius, olha, eu que estou super feliz nessa casa, desde que chegamos aqui ontem, a palestra do professor Nelson Rosenwald abrindo, hoje ao longo do dia, né, estamos aqui, espero terminarmos antes do jogo Do Brasil. do Brasil. Que parceria exitosa com a OAB, né, então em nome do IBERC, em Muito nome obrigado. do IBERC, eu estou na vice-presidência junto com o professor Romualdo, o Perfeito. professor Carlos Edson, que alegria, né, o dia todo, debates, assim, riquíssimos, né, a gente tá tendo, e eu só tenho a agradecer a receptividade de vocês,
o cuidado, a preocupação. Eu percebo também que essa casa, né, muito atenta às novidades, e todos que estão aqui envolvidos, a gente sempre, assim, o tempo todo, né, estive conversando com a doutora Clarissa, que esteve mais à frente, mas eu sempre falo, quando a gente vê um evento desse, a gente tem que, assim, pensar na magnitude de tudo que envolveu esse evento, É né, as verdade. pessoas que trabalharam, as que estão aqui se dispondo para esse podcast, e todas as pessoas, assim, envolvidas. Então o evento já é um sucesso, eu só tenho a agradecer. Sabe que tem uma piadinha, não é piada, mas uma vez me falaram assim: "Ai, vocês estão querendo dar superpoderes para responsabilidade civil". E eu lembro de eu pensar assim: "Eu acho que ela já tem superpoder". Ah, excelente. Tô brincando, brincadeiras à parte, mas, que para mim, de fato, é um privilégio estar aqui, e a verdade é que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê como a gente sabe pouco, Exatamente. E temos sede né. de aprender cada vez mais. Exatamente, eu agradeço muito a oportunidade e a gentileza. Doutora, é toda a nossa gratidão. Muito obrigado mais uma Obrigada a vez. você. Tudo de bom. Aos ouvintes, aos que estão aqui, muito obrigado.